Estamos recebendo aqui no nosso cantinho o Dr. João Longo, nutrólogo, e ele irá nos falar a influência que o alimento tem no nosso humor, o bom humor e o mau humor. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês. É mito ou é verdade essa influência dos alimentos no mau humor? É verdade. E no bom humor? É verdade, os alimentos eles têm muita influência no humor, porque a gente tem que falar primeiro de neurotransmissores, que são substâncias que estimulam o nosso sistema nervoso de uma forma estimulante ou inibitória. Então, tem substâncias que promovem uma excitação ou uma inibição do sistema nervoso. E alguns alimentos estão diretamente relacionados à produção desses neurotransmissores. Principalmente a dopamina, a serotonina e noradrenalina. Doutor João, quais os alimentos que podemos levar para a nossa casa que eles irão contribuir para a produção? Os carboidratos, em geral, eles estimulam a produção de serotonina. Frutas em si ajudam também a produção de serotonina, de todos esses neurotransmissores. O problema é que você não pode abusar. A partir do momento que você abusa desse tipo de alimento, você começa a ter um grau de dependência, porque eles estão atuando no sistema nervoso. Então, se você abusar, comer muito carboidrato, em algum momento você começar a ficar restrito, você vai sentir a necessidade. E aí pode vir o mau humor, pode vir o cansaço, então você tem que ter uma alimentação... A falta de disposição. Isso, Quando a gente fala de carboidrato, todo mundo imagina no trigo, arroz... Sim. Né? E aí todo mundo fica assim, assustado com o carboidrato branco. Sim. Esse carboidrato independe... hoje o brasileiro, algumas mesas, contém muito integral. Sim. É benéfica essa substituição do carboidrato branco, que a gente diz que seria um carboidrato simples, para o integral, que já é um pouquinho mais complexo, pela velocidade que você vai absorver o açúcar que tem nesse carboidrato. O carboidrato simples, você absorve ele de uma forma muito rápida. Então, você absorve esse açúcar de uma forma mais acelerada, você libera uma insulina, que é um hormônio que tende a fazer a gente ganhar um pouquinho de peso, de uma forma muito grande, e aí você... Depois de um tempo você já tem toda essa absorção feita e você já começa a sentir fome de novo. Então, se você comer um carboidrato integral ou associar fibras a um carboidrato simples, salada, aveia, numa fruta, você vai absorver o açúcar de uma forma mais lenta. Nós temos aí a beterraba, que é riquíssima em açúcar. Nós temos aí o açúcar do coco, nós temos o açúcar integral. Esses açúcares na nossa mesa, eles são melhores do que o açúcar que vem direto da cana, Sim. Que é o açúcar branco, né? O açúcar refinado, sim. Até porque esses açúcares, eles vêm dentro de outros alimentos que têm nutrientes que são importantes. Não é só o açúcar. Você tem minerais, você tem vitaminas. Lógico que tudo tem que ser dosado. Até frutas têm que ser dosadas. Se você tem uma dieta que você quer perder um pouco de peso, você tem que controlar um pouco a ingestão de frutas e controlar um pouco a ingestão de carboidratos em geral, mas não restringir. Doutor João, quais são as frutas que eu devo comer para manter o meu bom humor lá em cima, o mau humor inexistente na minha vida, a cutis linda e o sorriso? As frutas que eu costumo orientar, que são as frutas melhores. Banana, uma fruta que tem vitamina B6, que ajuda com energia para a gente. Kiwi é uma fruta muito boa. Abacate, por muito tempo foi bastante criticada por ter uma quantidade de gorduras, mas ele tem uma quantidade de açúcar um pouco menor. Então é uma fruta boa. Frutas vermelhas em geral também são frutas boas. Por exemplo, uva é uma fruta que tem muito açúcar. O abacaxi também é uma fruta que as pessoas acham que o abacaxi quebra gordura, então come junto, a laranja, mas eles têm muito açúcar. Maçã é uma fruta muito boa. Pera é uma fruta muito boa. Então essas são umas frutas simples que tem no dia a dia, de fácil acesso, que dá para as pessoas comerem com um pouquinho mais de tranquilidade. Pode estar na minha mesa, na sua, na mesa de quem está em casa, Sim. Porque está na feira, né? E aquela fruta que eu não posso comer, principalmente a mulher, quando ela está no período... Em relação à quantidade de açúcar, sucos em geral têm que ser evitados. Não só alguma fruta específica, mas o suco das frutas
tem que ser evitado, porque quando você faz o suco, você tira o bagaço, você tira a fibra da fruta, você consome só o líquido e o açúcar. E tem os minerais, tem os outros nutrientes também, mas é basicamente água com açúcar. Então você vai absorver esse açúcar muito rápido. Mesmo quando o suco é só da fruta? Sim, sim. Você está tirando o líquido, que tem a água, a frutose, que é o açúcar, e está tirando a fibra, que é o que retarda a absorção desse açúcar. Então você está tomando a água, o açúcar e os outros nutrientes. Mas não é tão bom assim para quem quer manter o peso, ficar tomando suco natural. Suco de limão tudo bem, porque quase não tem açúcar, mas de resto, suco de laranja, suco de melancia, abacaxi, tem que ser tirado um pouquinho. Ou associado com muita fibra. Você come muita salada de folha e toma uma quantidade pequena de suco junto, tudo bem. Mas no geral tem que evitar. Acabei de ficar triste. Tem que evitar. É muito difícil, mas é muito difícil mesmo beber um refrigerante. Sim. Mas adoro suco. Mas isso é uma coisa que as pessoas normalmente, quando vêm querendo com uma orientação para perder peso, e eu falo isso, elas ficam que nem você mesmo. Que acham que tomando suco estão comendo um alimento natural. Mas é a questão de relação de açúcar com o alimento. Ele tem muito açúcar. Você tem que associar muita fibra. É melhor comer a fruta mesmo, de preferência jogar um pouquinho de aveia, alguma fibra que segure mais a absorção desse açúcar, do que tomar o suco. Você não toma bastante água durante o dia para durante a refeição não precisar tomar nada, seria o ideal. E se for o caso, depois comer a fruta mesmo. Com que frequência homens e mulheres devem procurar um nutrólogo? Aí vai depender do objetivo da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa que tem acesso à informação, que consegue ler, sabe se informar, e não vai ter nenhuma atividade extra muito importante, não vai fazer nenhuma atividade física que vai precisar de muita energia, seria bom ele consultar uma vez para, de repente, pegar umas informações e aprender como comer e depois talvez não precise mais. Agora, as pessoas que, de repente, vão querer fazer uma dieta para restringir a ingestão de algum alimento, ou se a pessoa tem algum problema de saúde, alguma alergia alimentar, se a pessoa tem alguma intolerância, a gente fala-se muito de restringir lactose, restringir glúten, mas nem todas as pessoas precisam restringir a lactose ou o glúten. Se a pessoa vai fazer uma atividade física constante, que vai determinar que ele precisa de períodos de treinamento diferentes, vai fazer um período de treinamento muito exaustivo, depois vai encurtar, fazer um período mais explosivo, ele precisa de um nutrólogo ou de um nutricionista relacionado à parte esportiva para fazer esse acompanhamento. Falamos das frutas, de alguns alimentos, mas não falamos da água. E sabemos que ela tem uma importância fundamental no nosso organismo. É mito ou é verdade esse limite de 2 litros, 2,5 litros de água por pessoa diariamente? Assim, a gente considera que 2 litros seria o mínimo para todo mundo. Então é uma tabela universal. Não, existem pessoas que precisam até de mais, pessoas que trabalham em ambientes muito quentes, que têm muita transpiração, pessoas que fazem mais atividade física precisam de mais água. Pessoas que ficam mais em ambientes fechados, talvez sentados, não tem tanta perda, mas isso aí, 2 litros é o que eu recomendo de mínimo para todo mundo. Algumas pessoas precisam até de mais. A ausência de água também pode contribuir para o mau humor? Sim, sim. A água está relacionada à manutenção de todo o nosso organismo. Todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo precisam de água para que elas ocorram. Então, se a pessoa tem uma ingesta menor de água, não bebe muita água, ela começa a ter uma perda no metabolismo dela, começa a ter um metabolismo um pouquinho mais lento, e aí pode começar a ter um certo grau de mau humor, cansaço, problema de atenção, ou se é um atleta, algum problema de desempenho na prática de atividade física, mas tem que beber bastante água sim. Doutor João, sabemos que tudo hoje, existem pesquisas, até para que tenha um número. Existe alguma pesquisa específica para diferenciar os alimentos, mau humor, que te trazem o mau humor, que te levantam um bom humor? Sim, existem inúmeras pesquisas nesse sentido. Tá? Tem uma pesquisa que eu acho que é interessante de citar, que é uma pesquisa feita na Inglaterra. Era num centro de tratamento de pacientes psiquiátricos com depressão, com transtorno de humor, com
ansiedade, que eles fizeram uma readaptação alimentar. Não mudaram nada no tratamento que eles já vinham fazendo, apenas a alimentação. Eles restringiram açúcar, chocolate, álcool e café e aumentaram a ingestão de água, que foi o que você acabou de me perguntar, peixes e algumas frutas. Esses pacientes fizeram essa mudança de alimentação por um tempo e foi observado que só com essa mudança, em termos de depressão, 25% dos pacientes melhoraram os sintomas de depressão. Em termos de transtorno de pânico e ansiedade, 26% dos pacientes melhoraram os quadros. E aí transtornos de humor, que a gente fala, o mau humor parece aquele cara que é mal-humorado, mas tem toda essa parte de ansiedade, depressão, que está muito relacionada à alimentação. E esse trabalho foi um trabalho interessante que mostrou que a alimentação interfere diretamente nessa questão psiquiátrica, de ansiedade, depressão e às vezes todo o nosso mau humor do dia a dia mesmo, a gente consegue melhorar sim. Então quando alguém acorda dando pedrada, ao invés de criticá-lo, pede para ele dar uma olhada no rever o cardápio e atividade física. Atividade física também ajuda muito nessa questão de humor. Doutor João, eu vou te pedir agora para que fale direto com os nossos amigos e amigas que estão em casa. Aquele puxão de orelha básico, mas aquela dica também que ele vai usar no dia a dia suavemente, tranquilo. Tá. Não chega a ser um puxão de orelha, chega a ser mais uma orientação para todo mundo, que busque informação a respeito do alimento que vai consumir, que varie bastante os alimentos. Tem vários alimentos que interferem na questão de antioxidante, cacau, alguns tipos de chocolate podem ajudar nessa questão. Você não pode exagerar, mas você pode consumir. A prática de atividade física faz com que as pessoas possam ter uma folguinha a mais para comer alguma fruta, algum doce, algum carboidrato. E também interferem diretamente na questão do humor. Então, fracione as suas refeições, não deixe para comer tudo de uma vez, porque uma hora você vai sentir fome. Ficar muito tempo sem comer faz com que as pessoas tenham um pouco de hipoglicemia, isso pode interferir no humor também, e a hora que vai comer tem mais fome, come mais. Então se oriente, fracione a sua dieta, e se tiver algum problema, alguma dificuldade, procure um profissional, porque com certeza ele vai te orientar, vai te ajudar, e você vai ter uma vida muito mais saudável, mais tranquila com esse tipo de atitude. Gachou para você, gachou para você que está em casa.